Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso identificando no seu gráfico as regiões em que o institucional vão fazer de tudo para induzir você ao erro e para que eles possam utilizar do seu movimento como liquidez, como combustível para as operações deles. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar no seu gráfico regiões de Order Flow e Smart Money. Assim você vai conseguir ter acesso a um operacional extremamente objetivo que vai te ajudar a ter resultados consistentes no mercado. Mas antes, claro, eu queria pedir já para você, deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de assinar o sininho de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Aqui embaixo também tem um acesso para uma aula exclusiva que eu fiz preparadamente para você. Não se esqueça de conferir aqui na descrição. Vamos falar de gráfico então? Bom, senhoras e senhores, nós temos aqui a movimentação do nosso índice futuro gráfico de 5 minutos. Como vocês podem observar, essas aqui são as movimentações que nós traçamos no nosso estudo de mercado de ontem. E aqui nós vimos, obviamente, de uma movimentação de baixa, que seria uma mitigação, até uma região de demanda, que é o nosso ponto que existe uma maior concentração de ordens compradoras, porque essa é uma região que aqui no gráfico de 60 minutos, se você observar, trata-se de um ponto em que nós encontramos uma grande quantidade de liquidez à medida que o mercado valorizou aqui essa movimentação dessa onda. Então, uma vez que a gente ganhou essa movimentação dessa onda, a gente teve ali esse choque, essa quebra de estrutura, esse boss. Uma vez que a gente deu continuidade a essa estrutura, o mercado retrai até a região de demanda anterior para que ele possa validar esta região que ocorreu ali a demanda. E nesta região que nós vamos buscar ali dentro da região de desconto, operações relacionadas à compra. Na nossa movimentação de hoje, o índice está exatamente nessa zona do gráfico de 60 minutos, que é um ponto importantíssimo para a gente tomar decisão ali nas compras. Mas pensa comigo. Nós nunca sabemos se o mercado vai segurar ou se o mercado vai passar direto de uma região, né? Nada pode dizer isso para você com exatidão, mas existem artifícios que a gente pode utilizar para que a gente possa diminuir o nosso risco e aumentar o nosso lucro. Por exemplo, o mercado chegando numa região de demanda, que foi o caso de hoje, na verdade o caso de ontem, essa região tocou na região de demanda dos 60 minutos e nós rompemos o choque do time frame principal e do time frame menor. O que indicaria para nós a possibilidade de uma entrada utilizando o método de Confirmation Entry, que seria nada mais nada menos do que uma entrada com confirmação. Então, no pregão de hoje, eu falei bastante disso ontem, a gente deveria aguardar o mercado retornar na região de demanda, confirmando essa entrada com confirmação e buscar o alvo lá em cima, no Fair Value Gap que nós temos aqui identificado na posição cinza. Então, nós temos a nossa compra nessa região com alvo até essa região superior, que seria o Fair Value Gap. Esse momento, a gente teve um momento aqui bem agressivo no mercado por conta da decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu e também teve a divulgação do CPI norte-americano, que seria o PIB trimestral. Então, esses indicadores são indicadores extremamente perigosos ali para você ficar posicionado no mercado. Então, uma vez que a gente teve o nosso ganho ali, a gente já saiu fora, aguarda a divulgação dos números, que inclusive essa região acabou formando liquidez para esse order block superior. Então, se você quiser mais detalhes de todos esses trades que eu estou falando aqui para você hoje, lá no meu Instagram, @GabrielPinotti, eu fiz o Trade Review e eu faço o Trade Review todos os dias, que é como se fosse o meu diário de operações. Então lá você vai poder conferir em destaques todo o passo a passo da tomada de decisão que eu utilizei para fazer minhas operações. Bom, uma vez que a gente fez a movimentação de compra, a gente começa a observar agora, inclusive no time frame menor, que esta região aqui, deste topo, ela foi rompida. Isso daqui seria nada mais nada menos do que um boss, um rompimento de continuidade desse movimento que validaria aqui a região de demanda e no caso a região de demanda seria validada nesse ponto. Acontece que eu posicionei a minha ordem de uma maneira que fique mais
lucrativo para mim, e eu acabei não sendo executado nessa compra aqui por pouquíssimos pontos, né? E depois o mercado seguiu para o alvo lá no order block superior, tá? Não peguei essa compra, mas durante esse movimento de alta, né, eu estava observando, como eu não peguei a compra, estava observando na movimentação vendedora. Neste pavio aqui, eu encontrei a possibilidade de refinar essa região no gráfico de 15 segundos. E aqui, analisando essa situação deste pavio, para tentar buscar um ponto ali que oferecesse uma maior região, né, um melhor refino ali para essa região vendedora, eu desenhei esse order block dentro do gráfico de 15 segundos, acabei entrando nessa operação de venda aqui com o stop aqui atrás, imediatamente já fui estopado com 180 pontos, se eu não me engano, neste trade, o que já me fez entrar no próximo. Então, a gente tem que ser muito reativo, né, pessoal? O mercado de day trade, ele exige uma reação e uma tomada de decisão muito rápido. Então, à medida que esse trade já estopou, já tinha outra ordem posicionada no order block superior, que a gente acabou sendo executado exatamente no nosso ponto e o mercado se transportou até a outra região aqui de demanda, que seria este order block aqui, totalizando também mais um trade positivo. E assim finalizo o meu dia de hoje. Se você quiser mais detalhes, mais uma vez, falo para vocês lá conferirem no meu Instagram. Bom, pessoal, o que nós temos aqui agora, né? Como vocês sabem, ali no gráfico de 60 minutos, eu falei para vocês que nós encontramos ali um ponto importantíssimo de liquidez, que seria essa região de fundo, né? Deste order block de fundo aqui, que foi validado à medida que o mercado rompeu a estrutura, voltou a testar e assim por diante. Nós temos aqui uma referência muito grande, né, da nossa movimentação de 60 minutos. Isso daqui acaba gerando para a gente aqui algumas possibilidades para a gente refinar isso aqui depois. Dos 60 minutos aqui em movimentações compradoras, a gente já está na operação, né? Então a gente vai reduzir isso daqui agora para 30 minutos, ver se a gente consegue identificar algumas regiões aqui em pontos de prêmio. Então aqui a gente tem uma região que é um ponto de prêmio, mas é um ponto de prêmio aqui um pouco barato, né, para a gente trabalhar. Essa daqui seria uma outra região também zona de prêmio. Essa daqui seria uma região mais favorável para a gente fazer uma venda. Essa daqui está muito próxima ao nosso 50%, né, no movimento. Seria uma região aí que não é muito favorável. Eu só vou manter ela aqui para a gente ter uma ideia mais ou menos de localização, né, do nosso movimento. Uma vez que a gente tocou ali, então, os nossos order blocks, né, nesses pontos, eu vou refinar ainda mais, voltando para os 15 minutos. E aqui eu quero entender um pouco da ópera, né, o que aconteceu mais ou menos. Então, o mercado finalizou a mitigação nesse ponto aqui, onde ele rompeu o nosso choque do movimento principal. Uma vez que ele rompeu esse choque do movimento principal, ele validou a região novamente lá de baixo, que inclusive ele pegou liquidez aqui nesse final de tarde, né? A gente tinha ali um order block que ele acabou capturando liquidez. Então, o que a gente precisa aguardar aqui nesse momento primeiro ponto, a gente precisa romper essa estrutura para dar continuidade aqui a uma movimentação de alta, tá? Aqui eu vou refinar esse order block e aqui não precisa refinar esse order block. Existe a possibilidade da gente pegar uma venda com confirmação nessa mitigação e existe a possibilidade da gente tentar aqui, à medida que a gente retrair para os 5 minutos, a única oportunidade que eu vejo para a gente trabalhar aqui nessa região de baixo, nessa região de demanda, sem ser esse trade que está rolando aqui, que é basicamente um swing trade, né? Você tem um trade desse jeito aqui, é você aguardar o mercado fazer o rompimento desse boss, né? Que consequentemente ele daria a nossa venda aqui na região de cima. E quando o mercado fizer esse movimento de mitigação aqui, você compraria aqui embaixo e avançaria para cima, que consequentemente também você vai pegar ali o movimento vendedor com alvo no final da compra, que dá a compra com alvo no final da venda. Então você pegaria as duas pontas ali, tá? Então é de extrema importância você entender que isto aqui é uma possibilidade de você estar entrando no mercado, mas é necessário, no caso da compra, de você romper esse boss de continuidade, para a gente ter ali a confirmação, mais ou menos, de que o mercado está continuando ali a movimentação. No gráfico de 2 minutos, eu vou procurar aqui um order block para eu poder me basear como sendo uma região aqui de demanda. Vou marcar aqui esse order block, porque ele é um ponto que ficou bem refinado, para eu sair fora do pavio dos 5 minutos, né? Para eu ter uma referência um pouco mais assertiva.
E aqui eu tenho determinada a minha zone to zone, tá? Então eu tenho minha zona aqui, a minha zona aqui, essa aqui já foi mitigada, por isso que está em cinza, e a gente vai trabalhar o nosso índice ao longo desse tempo, tá? Amanhã não estou muito afim de operar, segunda-feira muito menos, tá? Então a gente vai tomar um pouco de cautela aí com o mercado nos próximos dias. Bom, vamos falar de dólar então, senhoras e senhores? Aqui, doletinha aqui que nós temos o nosso dólar. Mercado hoje abriu exatamente ali numa região que eu falei para vocês que ele poderia perder o ponto, né, de uma mitigação. Eu até comentei com vocês, falei, pessoal, eu não venderia ali no risk entry. Eu venderia ali caso ocorresse uma entrada com confirmação, caso ocorresse uma confirmation entry. A nossa confirmation entry, ela não veio muito bem feita, né? A gente teve a formação do nosso choque aqui, onde o mercado rompeu aqui o nosso choque e ela não foi muito bem executada ali. A gente tinha aqui um order block superior. Daria para você pegar essa venda? Daria, com stop atrás daqui da região, mas é uma região que ficou muito enrolada, né? Muito complicada de ser analisada aqui durante a parte da manhã, então a gente acaba considerando aqui que o mercado perdeu o choque nesse fundo, e uma vez que ele perdeu o choque nesse fundo, a gente precisa trabalhar agora uma nova referência de entrada, e aqui você não poderia fazer uma nova entrada porque você estaria numa região de 50% do movimento, e aí fica um pouco complicado de você fazer, por exemplo, uma compra nesse order block aqui sem ele romper o choque, né? E aqui você também não consegue vender fundo. Então, basicamente, resumo da ópera, hoje na minha leitura, na minha interpretação, não tem nenhuma oportunidade ali relacionada a dólar. Nos 60 minutos a gente ainda tem estabelecido aquele zone to zone, a gente deve ficar assim até semana que vem, até domingo, né? Até a gente resolver alguma coisa relacionada às eleições, principalmente o dólar é muito influente a isso. A gente pegou liquidez aqui nessa zona de equal lows, olha que legal, o mercado vai lá fazer o sweep de liquidez e volta para cima. Uma vez que ele fez o rompimento do nosso choque, aqui no 30 minutos vai dar para ver mais ou menos, deixa eu tentar no 15 aqui. Aqui nessa região a gente consegue ver que o mercado acaba perdendo um choque de um movimento interessante, né? E a gente inclusive teve o teste do Fair Value Gap aqui nessa região, que acabou não dando entrada no Consequent Encroachment, e aí depois ele segue vendendo até o último ponto de demanda, né? Ele pegou exatamente no Fair Value Gap Low. E também, né, gente, a gente tem que ficar de olho porque o mercado perdendo essa estrutura aqui, fica de extrema importância, ele também testou o breaker block desse ponto, fica a gente interpretar ali essa movimentação numa região de prêmio. Essa movimentação na região de prêmio está justamente aqui neste Fair Value Gap, que o mercado acabou testando só a pontinha, o que gerou uma oportunidade no swing trade aqui. E caso o mercado venha abrir perdendo essa região de estrutura, a gente vai ter, por exemplo, uma continuidade desse movimento de baixa até o último ponto inferior. Certo, pessoas? Bom, pessoal, antes da gente finalizar, eu queria pedir mais uma vez para você deixar o like nesse vídeo e também eu queria fazer uma pequena pesquisa aqui. Queria que você deixasse nos comentários aqui abaixo se você gostaria que eu voltasse a fazer estudos de mercado também com os principais pares de moedas do Forex. Então deixa a sua opinião aqui embaixo e não se esqueça de assistir a aula exclusiva que está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.